Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com assim diz o Senhor. Que Deus possa estar falando em cada coração. Seja bem-vindo a este vídeo deste canal, onde estaremos falando da palavra de Deus. E se você puder compartilhar com mais pessoas, Deus também vai estar abençoando a sua vida. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, para que Jesus venha ser glorificado através da tua vida. Amém? Para que almas venham ser alcançadas através do Evangelho verdadeiro. Porque quando nós pronunciamos a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, né? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, que assim como a chuva, ela cai na terra e ela vem para regar a terra e fazer com que as ervas, os frutos brotam, floresçam. Assim também é a palavra dele. Ela não voltará vazia para ele, mas sim fará aquilo para a qual ela foi enviada para fazer. Amém? Então eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que Deus está falando muito comigo ao meu coração, porque eu acredito assim que nos dias que estamos vivendo, que antecede a vinda de Cristo, né? O homem da iniquidade também está para se assentar no trono. Não sabemos o dia nem a hora, mas já sabemos que as coisas já está tudo preparado, né? E Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos por amor à sua palavra. A Bíblia diz que todo aquele, né, que quer seguir a Cristo, ele tem que tomar a sua cruz todos os dias. Então, a porta que nos leva para a salvação, ela é o caminho estreito. E quando nós porfiar para entrar pela porta estreita, nós estamos escolhendo a vida. Porque Deus propõe dois caminhos para o homem, a vida e a morte. A morte é o pecado. Porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, né? E a vida é a porta estreita. Porque nós habitamos num corpo onde a carne, ela impera e domina, né? E eu estava a meditar sobre a passagem ali dos escribas, dos fariseus, né? Que acontece muito nos nossos dias e também acontecia com Jesus. Se você fosse aprofundar nas Sagradas Escrituras, você vai ver como Jesus era perseguido pelos fariseus, porque eles tentavam achar alguma falha, para pegar ele em alguma falha, para denegri-lo. Só que Jesus, ele não tinha pecado, né? Ele sempre sobressaía a todas as perguntas, os questionamentos dos fariseus. E nos nossos dias não é diferente. Os fariseus estão aí. Os fariseus, né, os hipócritas, estão aí, em nossa volta, dentro das igrejas, fora das igrejas. E nós temos que vencer. Porque não podemos parar no meio do caminho, nem deixar ele nos parar. Amém? Você está lendo no livro de Mateus, no capítulo 23. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim
de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Até aqui, depois nós vamos continuar lendo alguns versículos mais para baixo. Então você veja bem como que é sério. Como Jesus ele nos alerta sobre os fariseus. Porque são pessoas religiosas. E eles querem impor uma religião sobre o homem. Está dizendo aqui. Eles querem colocar um fardo pesado nos quais eles não praticam. Mas eles querem colocar sobre o povo, né? Isso é a religião. E foi o que fizeram com Cristo, né? Quando Cristo foi crucificado, foi a própria religião, né? Os fariseus, né? Que o levaram e que mandaram e que gritavam lá para soltar o Barrabás e crucificar Jesus. Então, esse povo está aqui na terra. E hoje eu estava a meditar assim na palavra de Deus, né? Eu acredito que dentro de cada ser humano existe um fariseuzinho ali. Por quê? Sempre a nossa carne, ela quer sobressair sobre tudo, sobre todos. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que postam vídeo, que faz live, que prega uma palavra, que faz uma oração. Elas ficam preocupadas, né, quando não recebem um elogio, quando não recebe um amém, quando vê que ninguém olhou. E a pessoa fala assim, eu não me importo, toda honra, toda glória é de Deus. Mas lá no fundo ela está preocupada. Esse é aquele fariseuzinho que ainda habita dentro do homem, né? Mais para frente ele vai dizer, lá tem os ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai. Esse ai aí é juízo de Deus para a vida daquele que não obedece à palavra de Deus, que são chamados fariseus. Então, nós temos que todos os dias olhar para dentro de nós para ver se o fariseu ali não está sobressaindo em nós. Porque é muito fácil eu chegar aqui e pregar para pessoas e dizer, você tem que fazer isso, né? Eu impor um jugo sobre as pessoas, né? Inventar coisas aonde não tem respaldo bíblico. Falar aquilo que Jesus não disse. Dizer, Deus mandou te dizer e Deus não falou nada. Isso é muito sério, porque a nossa carne, ela é vendida sobre o pecado, né? Porque quando pecou lá o Adão no paraíso, ele se vendeu para o pecado, para o Satanás. Mas nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, mas é o nosso espírito. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos habitar num corpo, aonde esse corpo é vendido sobre o pecado, aonde o pecado impera na carne. E quando a carne impera, sempre vai ter o farisaísmo ali, a hipocrisia. Por isso que é necessário que todos os dias, né, nós nos achegamos ao nosso Deus, né, reconhecendo nossas falhas
e pedindo para que Ele venha nos moldar, nos lavar de dentro para fora. Mais para frente eu não vou ler, porque não vai dar tempo de ler tudo, né? Mas mais para frente ele vai comparar a hipocrisia com o copo, né? Que ele diz que nós temos que limpar o interior do copo e não o exterior. Porque muitas vezes as pessoas mostram uma aparência na carne, né? Como diz aqui no princípio, onde que eu li. Eles querem se assentar nos primeiros lugares, eles querem receber o título de pastor, de presbítero, e aí chegou o fulano, né? Sendo que Deus não faz acepção de ninguém. Ele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, e é ele toda honra, toda glória, né? Mas muitas pessoas, elas estão tão dominado por esse negócio de querer receber elogios, de querer aparecer, que a mensagem dela tem que ser a melhor, o louvor dele tem que ser o melhor, aquilo que ele faz tem que sempre ser o melhor e receber os aplausos, os elogios, né? Jesus, ele nos alerta. Por quê? Porque esses não vão herdar o reino dos céus. E ele diz também, né, que essas pessoas, elas não entram no reino de Deus e estão barrando os outros para não entrar. Porque elas sempre estão criticando, sempre estão achando o defeito, a falha para te parar. Por quê? Porque elas não conseguem praticar a palavra de Deus, né? Porque elas estão cheias de rapina, estão cheias de sujeira dentro de si, estão cheias de inveja, de ódio, de adultério. Aqui está dizendo, né, que tem homens que entram com um propósito de fazer oração na casa das viúvas, de mulheres sozinhas, né, com o pretexto de orar, e na realidade querem seduzi-las. Então, amados, isso aí, essas pessoas que fazem isso, elas vão ter um juízo muito, muito duro sobre elas. Porque Jesus está alertando que nós não devemos fazer isso. Então, ele está dizendo, acautelai dos fariseus, do fermento dos fariseus. Então, todos os dias nós temos que vigiar. Porque aonde tem os fariseus, os hipócritas, ali sempre tem uma divisão, uma dissensão, uma fofoca, uma calúnia. E muitas vezes você é caluniado, muitas vezes você faz o bem e você é criticado. E daí Jesus diz, acautelai dos fermentos dos fariseus. Por quê? Às vezes nós não estamos vigiando. E aquela crítica, aquela mentira, aquela calúnia, ela vai machucar o nosso coração. E muitas vezes nós vamos falar o que não devemos, né? Muitas vezes nós vamos levar adiante aquilo ali, daí vai gerar uma fofoca, vai gerar uma contenda. E isso não agrada a Deus. Por isso que Jesus está nos alertando. Então, a porta é estreita, amados irmãos. Está muito difícil de se viver nos dias que nós estamos. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmo. Cada um quer cuidar do seu bem-estar. Cada um quer cuidar de si. O egoísmo tomou conta do ser humano. O ser humano só pensa em si, ele estando bem, o resto não importa. Sendo que o maior mandamento que Deus deixou é o amor. E quando o amor não está operante na vida de um cristão, então ali tem um fariseu habitando. Porque o amor tem que dominar. Que vai passar tudo, mas
o amor vai prevalecer, né? Diz que se nós não tiver o amor, somos como aquele metal, aquele sino, né? Que não vai simbolizar nada. Eu estar aqui pregando e não estar vivendo aquilo que eu prego, não estar preocupado com a vida do meu próximo, do meu irmão, aquilo que eu vou levar, né, para a pessoa ouvir. Ainda que não seja palavras bonitas, mas que seja palavras do coração, que seja palavra sincera. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa operar e transformar, né, aqueles que ouvem. Porque quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo, ele tem liberdade para falar ao homem. E Jesus, ele está nos alertando do fermento dos fariseus. Então, amados irmãos, não vamos deixar que os fariseus, que o fermento dos fariseus nos impede de adentrar no reino dos céus. Porque eles não entram, mas eles querem parar aqueles que estão caminhando. Vamos ser mais perseverantes, ousados, intrépidos. Erguer nossa cabeça e marchar, saber que Deus é conosco. Deus disse, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes nós se sentimos sozinhos, abandonados pelas pessoas, pelo ser humano, né? Por pessoas até mesmo da nossa família, da própria fé, da igreja. Mas eu quero dizer para você, Jesus está aí com você, do teu lado, te confortando, te consolando, intercedendo por mim e por você, todos os dias, 24 horas por dia. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de mim e de você. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Não temas, não temas, porque Deus está contigo. Então somente creia, confia e Ele tudo fará. E muitas vezes nós somos humilhados, mas a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. E muitas vezes nós pensamos em fazer justiça com nossas próprias mãos, né? Porque somos caluniados, porque somos perseguidos. E no momento, no calor das emoções ali, a gente pensa em fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele aquieta, Ele acalma o nosso coração. E Ele faz nos enxergar, nós ver, que é Ele que é a nossa justiça, né? E daí, quando você entende, você se aquieta, porque você sabe que Ele está cuidando de você. E eu creio muito na lei da semeadura. A Bíblia diz, né, que tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então, vamos semear o amor. Vamos olhar para as pessoas com amor, o mesmo amor que já está derramado dentro do nosso coração, quando Jesus entrou na nossa vida. Então, esse amor está aí. Muitas vezes nós deixamos de praticar o amor. E o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Quando nós agimos no amor, nós estamos agradando a Deus porque estamos praticando a palavra de Deus. Porque contra o amor não tem restrição. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Aquilo que eu não expressei com minhas palavras, né? Que a palavra dele venha se abrir e se revelar ao teu coração. Porque nós somos humanos e falhos.
E eu não sei o que está dentro de ti, mas Ele sabe. Eu não sei o que tu precisa, mas Ele sabe. Né? Ele conhece tua necessidade, o teu andar, o teu levantar, o teu assentar. Tudo Ele conhece. Porque foi Ele que te formou. Antes que nenhum osso no ventre da tua mãe havia. Lá Ele te formou. E eu quero dizer para você que você é um vencedor, um campeão. Porque você já venceu quando você foi gerado lá no ventre da tua mãe. Entre meio aqueles bilhões, milhões de espermatozoides, você percorreu e você ganhou de todos eles. Então ali você já venceu. Porque Deus, ele não criou nenhum ser humano para ser derrotado. Por isso que ele fala na palavra dele, ser forte, ser corajoso. Né? Eu sou contigo, não temas. Então, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, colocar o capacete da salvação e buscar a face do nosso Deus diligentemente, porque é Ele que vai nos guiar em toda a verdade e Ele vai nos levar à vitória. Ainda que muitas vezes vamos passar por caminhos estreitos, que parece que não tem jeito. Mas se Jesus está no barco, tudo vai mudar. O mar vai se aquietar. Tudo vai passar. Às vezes a gente pensa que aquele sofrimento não vai ter fim. Mas temos que permitir que Jesus entre no nosso barco. Porque Ele aquieta a tempestade. Ele faz com que o mar se acalme. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o nosso Deus, Ele venha adentrar no nosso barco, que simboliza o nosso coração, né? E o nosso coração é um louvor para Deus. Porque toda vez que o nosso coração bate, ele louva a Deus. Tum, tum, né? É o louvor para Deus. Porque quando o Lúcifer estava lá no céu, ele tocava o tambor. E quando ele caiu, ele achou que Deus ia ficar sem o louvor, que ia ficar triste. Mas Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Deus, ele se alegra quando ele pode ter comunhão com nós. E quando o nosso coração bate, as batidas do nosso coração, ela simboliza, ela substitui aquele tambor lá. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós louvamos ao Senhor com o nosso fôlego da vida. Porque foi Ele que soprou o fôlego da vida em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Se você puder fechar teus olhos, né, tiver num lugar que puder fechar teus olhos, eu convido você a fechar teus olhos, a elevar o teu pensamento a Deus e deixar que o Espírito Santo venha fazer morada, venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele possa prescrutar o nosso coração, que Ele possa sondar o nosso coração. Né? Como o salmista diz, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim o espírito reto, um espírito inabalável. Pai querido, Pai amado, que nós possamos te conhecer, como disse o Jó. Antes ele ouvia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vejam. Que os nossos olhos espirituais possam se abrir para conhecer, Pai, a tua grandeza. E louvar o teu nome, se prostrar diante de ti. Como bebezinho, como criancinha que depende do cuidado da sua mãe, do seu pai. Que nós possamos depender totalmente do Senhor. Pai querido, Pai amado, visita as almas, os corações, as vidas que estão ouvindo, Pai, neste momento.
Tira esse fardo pesado dos seus ombros. Coloca o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave, Pai. Tua palavra diz: vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse dia, Pai, eu só quero pedir, meu Deus, para que o Senhor possa adentrar nesses corações, Pai, e transformar assim como o Senhor transformou a água em vinho. Porque onde tu chega, Pai, tu transforma, aí a salvação, aí a cura, aí a libertação. Oh, Deus poderoso, alcança essas almas, alcança essas vidas, Pai. Dá o refrigério, a tua paz que o mundo não dá, a paz que provém de ti, meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Oh, Deus de poder e graça, molda o nosso coração, Pai. Vê se há em nós algo impuro. Que o teu sangue venha nos purificar, que o teu sangue venha nos lavar de todo pecado, Pai. Ó Espírito Santo, convença o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Cubra-nos com teu sangue, meu Deus. Perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo por mais esse dia, por mais esse momento na tua presença. Tu és maravilhoso, tu és bom e eu te louvo, meu Rei. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus.